O que ele vai trazer para essa pessoa? Qualidade de vida, imunidade, ele vai regulando a questão do sono, questão de intestino. Então a pessoa que está numa situação mais delicada, ela passa a ter mais conforto. O ozônio não vai fazer sozinho se a pessoa não tem uma boa alimentação, hábitos saudáveis, porque é um conjunto, são pilares. Então você tem que ter esses pilares alinhados para você ter um resultado satisfatório. Ter acesso à informação é fundamental. As pessoas têm que pesquisar, têm que perguntar, têm que questionar. É sua saúde, é seu corpo, né? E você não pode colocar na mão de qualquer um, infelizmente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pauta em Destaque. Que bom ter você aqui comigo. Já iniciamos muito bem esse ano de 2026, já com chave de ouro. Olha, um feliz ano novo para você que ainda não acompanhou os nossos episódios. De repente você está passando aqui pela nossa, pela live aqui no YouTube. Então fica aqui comigo, porque aqui nesse podcast você vai conhecer sempre temas bem diversificados, com profissionais de diversas áreas. Somente conteúdo qualificado para você ficar muito bem informado. Esse é o segundo episódio desse ano e eu só trago sempre profissionais, que são excelentes. Hoje, a nossa pauta em destaque é um tema que é muito importante e que desperta muitas dúvidas em várias pessoas, que é a ozonioterapia. Isso mesmo, você já ouviu falar? Só que antes de falar um pouquinho mais sobre o nosso tema, eu tenho que pedir para você já se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para você conseguir receber todas as nossas notificações sempre que tiver um episódio completo e também aqueles cortes que são os principais trechos da entrevista, aqueles que você gosta de ver, que eu sei. E já aproveita também para seguir nas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, Pauta em Destaque _podcast. Bom, agora sim, se você gosta dessa área de biomedicina, de repente você está passando por algum procedimento, algum tratamento médico, você já ouviu falar sobre ozonioterapia? O que será que é ozonioterapia? Será que é somente para tratamento estético? Será que ela pode ser coadjuvante, de repente, no tratamento de algum tipo de doença? Como será que funciona? Quem será que pode fazer ozonioterapia? Olha, então fica aqui porque você vai entender sobre esse assunto e muito mais, porque nós vamos dar uma passeada sobre essa área da medicina integrativa. É claro que o foco principal vai ser ozonioterapia, mas nós vamos falar sobre muitas coisas para você ficar sempre muito bem informado. O meu convidado, como eu disse, todos são sempre muito especiais, ele só tem 20 anos de experiência, sempre se aperfeiçoando, estudando, buscando o que há de mais novo em termos de tecnologia para proporcionar o que há de melhor para todas as suas clientes. E ele tem vários diferenciais, e um deles é o tratamento humanizado. É isso mesmo, porque ele não quer saber sobre somente o procedimento, ele quer ouvir a sua paciente, ele quer escutar, sabe aquela escutativa que se torna ainda mais íntimo da sua paciente e acaba sendo o quê? Um tratamento personalizado. Não é à toa que todas as suas clientes são fiéis, já estão há anos algumas com ele ali, que ele já vai contar para você, e elas ficam mesmo, porque se sente super à vontade, sem falar no profissionalismo de excelência que ele proporciona a todas as suas clientes que acabam se tornando suas amigas. Eu estou falando do Cleiton Alves dos Santos, mais conhecido como Dr. Tom Biomédico. Seja muito bem-vindo, Dr. Tom. Obrigado. Que arraso, hein? Olha, eu tô tentando trazer o Dr. Tom aqui, já faz um tempão, mas não deu para trazer o ano passado, né? Foi bem corrido. Uma agenda bem cheia. Isso é sinal de que você realmente, sempre as suas clientes, além das clientes que já são fiéis, você também vai adquirindo cada vez mais novos clientes por indicação, porque você tem um tratamento de excelência. Obrigado. A gente procura, fazer sempre o melhor. Me apresentar, eu sou conhecido como Dr. Tom, Cleiton Alves, sou biomédico, com minha formação em estética, formação em ozonioterapia, saúde pública, docência universitária e vigilância sanitária. Então, a gente procura sempre estar dentro de todos os padrões exigidos, dentro da saúde, para oferecer o melhor tratamento, a melhor atendimento, o maior suporte possível.
Sim, isso faz toda a diferença, né, Tom? Porque Sim. as clientes se sentem realmente, não somente confortáveis por saber que você é um excelente profissional que se preocupa com todos esses aspectos que são importantes. Porque, infelizmente, a gente tem que falar também que tem alguns profissionais que não são tão qualificados, né? Como, às vezes, eles se apresentam nas redes sociais. E tem que ficar muito de olho. Nem tudo que se vê na internet, você tem que correr e ir lá fazendo. Porque você tem que ter certeza de estar com um bom profissional, um profissional que realmente é qualificado, que é certificado, que tem experiência, não é verdade? A dúvida é normal nós termos, né? A dúvida faz parte, né? Sim. Agora, a gente tem que buscar conhecimento, e é isso que você falou. Profissional adequado, pesquisar sobre o profissional, sobre a clínica, né? Um fator importante, aconteceu comigo esses dias, e eu fiquei super feliz, porque quando nós vamos abrir um comércio, seja ele clínica, né? Nós temos uma documentação para preparar. Né, junto à vigilância sanitária, né, aos órgãos responsáveis. E teve uma paciente esses dias que chegou, não me conhecia, ela foi indicada, então ela, né, ela já chegou mais segura, mas ela não me conhecia pessoalmente. Uhum. E ela me abordou e falou assim, doutor, posso ver seus documentos? Posso ver os documentos da clínica? Eu achei isso muito importante, diferente, Que né? legal. Porque deveria ser normal. Sim, sim. Né? E aí eu falei, claro, eu fiquei até feliz, porque dá um trabalho a gente montar a pasta do POP. E aí ninguém pede. E aí eu peguei essa pasta, mostrei, ela falou, tudo certinho. Então tá, vamos para a avaliação. Com orgulho, né? Você mostra até com orgulho. Sim, muito importante. E aí subimos para avaliação, e aí ela conheceu todo o trabalho, tirei as dúvidas dela, né? Dos procedimentos que ela queria realizar. E aí e hoje a nossa cliente. Também mais fiel, uma. Né? Fiel. Com certeza já indica várias outras. Pode ir lá, porque tá tudo em ordem, eu conferi pessoalmente. É muito importante isso. É o que todas deveriam fazer, Sim. não é? Porque a gente vê algumas coisas que acabam, infelizmente, não só ficando nas redes sociais, acaba vindo na TV também, acaba virando noticiário de procedimentos que foram realizados por pessoas que não são capacitadas, que não são profissionais qualificados e que acaba dando ruim. Sim. Então, se toda paciente, quando for procurar fazer qualquer procedimento, por mais invasivo, menos, né, que eles falam, tem o invasivo e o não invasivo, Sim. né, que fala. É importante sempre consultar o conselho. Né? Se o profissional está apto para realizar aquele procedimento, vai estar em observação no conselho. Então, né, o meu conselho é o CRBM. Então, entra no site do CRBM, vai lá em consulta pública, aí digita ou meu nome completo, ou o número do meu registro, ou o meu CPF, e qualquer pessoa tem esse acesso. E aí lá vai estar todas as especialidades, o que pode ser feito ou não, né? E pesquisar mais, né? Se tem reclamações ou não. É muito importante isso tudo. Sim, com né? certeza. Vamos explorar então um pouquinho, né? Conhecer um pouco mais sobre essa trajetória, porque eu só dei uma pincelada bem breve sobre a trajetória profissional do Dr. Tom. Mas olha, ele é proprietário também, já tem a sua própria clínica e já atua há mais de 20 anos, não é isso? 20 anos. O Estúdio Tom, Estética e Saúde Integrativa, já está aí no mercado há 20 anos, né? E graças a Deus é um sucesso, posso dizer assim. E com isso, essa caminhada, também recebi outros prêmios, né, de reconhecimento. Recentemente, agora, um na Assembleia Legislativa de São Paulo, e sobre o trabalho de ozônio. Né? E a gente vai plantando as sementinhas. Qual que foi o prêmio? Foi da Associação Brasileira de Ozonioterapia, e aí eles reconhecem alguns profissionais que têm um atendimento em excelência e vão, né, parabenizando. E a gente vai lá receber esse certificado, né? Muito legal isso, né? A valorização do seu trabalho. Muito importante. Muito importante. Bom, já que a recarga, né? Lógico, é o que dá mais motivação ainda para você continuar o seu trabalho de excelência. Vamos então entrar, começando a falar sobre a ozonioterapia, já que você foi premiado agora recentemente exatamente sobre esse tema. Primeiro vamos explicar o que é a ozonioterapia. Certo. A ozonioterapia é uma terapia alternativa, né? O que seria basicamente o ozônio? É um cilindro de oxigênio hospitalar, né, medicinal, que a gente tem um aparelho, muito importante, esse aparelho ele tem que ter o registro da Anvisa, tá? Certificado, autorizado, e aí nós conectamos esse cilindro nesse aparelho. Nesse aparelho ele faz o quê? Uma difusão elétrica, transformando esse oxigênio no gás ozônio. Então, ele sai como ozônio. Claro, o ozônio é um gás, ele é invisível, né? Então, as pessoas falam, tem o quê? Porque né, todo mundo verifica lá aquela seringa enchendo e pessoas falam, nossa, mas está vazio. Uhum. Como é que eu sei que tem ozônio? O ozônio, ele corrói tudo que é plástico e látex.
Olha. Né? Então, todo o material que a gente utiliza para fazer a aplicação na ozônio tem que ser de silicone. Então, as seringas são siliconadas, né? Então, todo o material é siliconado. O que a gente mostra para as pessoas? Não, olha, aqui tem ozônio. Eu pego a luva de látex, né? E a gente, né? Para fazer o teste, faz o para a pessoa teste. ver. E aí ela vê que é corroída a luva. Não acontece nada na questão da nossa pele, corpo, não. É apenas o material mesmo, o látex e o plástico. Entendi. Então, você saber realmente que ali tem o ozônio. O aroma dele também é diferente, você sente, né? Mais ou menos parecido com um ferrugem, né? Você sente um pouco mais forte. Lembrando que a gente não pode inalar o ozônio. O ozônio tem várias vias de acesso. E aí a gente tem que respeitar essas vias de acesso. Por isso que é importante também a avaliação. Mas o ozônio é isso, é um cilindro de oxigênio que passa por uma difusão elétrica e se transforma num gás. E esse gás tem vários benefícios, né, aí no nosso corpo. Né? E quais são esses benefícios, né? Que a gente fica, mas será que é só estético? Será que pode ajudar também como um coadjuvante? Ou sei lá, de repente até um tratamento, não vou dizer principal, mas agregado a outros tratamentos para algum tipo de doença? Sim, sim. É importante também sempre realizar a avaliação primeiro. Né? Nessa avaliação, a gente vai verificar, entender o paciente, quais são as patologias, quais são as queixas, como está a saúde desse paciente, muito importante a apresentação de exames, né? Se caso ele está com alguma lesão, se tiver alguma imagem, é muito importante, para a gente não trabalhar no escuro, Sim. Não é achismo, é ciência. Então a gente tem que trabalhar, né, com corretos. Qual é a diferença do remédio por um veneno? É a quantidade. Então, a gente tem que respeitar os limites de cada, né, pessoa, cada paciente. E dentro disso, a gente tem as vias de acesso. Então, por exemplo, numa patologia de dores, né, eu gosto muito de trabalhar joelho. Então, ele vai fazer o quê? Tanto nas patologias de dores quanto estética. Ele vai oxigenar o tecido. Então, ele melhora a oxigenação, a circulação. Com isso, aumenta a imunidade. Então, o ozônio ele é bactericida, virucida, fungicida, entendeu? Anti-inflamatório. Então, eu vou trabalhar com várias dosagens. Aí eu vou programar, né, determinadas dosagens para determinadas patologias. Então, por isso que é individual esse tratamento. Sim. É muito importante. Por isso que é importante a avaliação, né? Para saber qual é o tipo de tratamento e dosagem que você vai utilizar. Isso. E também as contraindicações. Gestante não pode fazer. Quem tem deficiência na G6PD, na enzima G6PD, que a pessoa já tem uma deficiência de transporte de oxigênio no seu organismo. Ele já tem essa deficiência. É raros. Nesses 20 anos, peguei uma paciente. Então, ele não pode fazer. Por quê? O ozônio, qual é a base maior dele? Oxigênio. Então, eu vou sobrecarregar aquele organismo, né? Anemias graves também não pode fazer. Você tem que fazer essa reposição, né? Tiroidismo muito alterado também tem que estar sempre alinhado. Então, por isso que é importante a apresentação de exames, uma avaliação detalhada, né? Não fazer no escuro. Entendi. E geralmente são quais tipos de doenças, quais são os tratamentos, né, que você, pelo menos ao longo da sua trajetória, você já atendeu? E que pode ser feito com ozônio? Sim. A gente nunca trata o ozônio sozinho, tá? E lembrando que o ozônio é uma terapia alternativa, né? Então ele vai coadjuvante, como você disse, ele vai dar o melhor suporte àquele tratamento de fármaco que já é realizado. Então, por exemplo, você já faz um tratamento com seu fármaco, vamos pensar aqui numa pessoa oncológica. Ela faz o tratamento oncológico dela. A gente pode associar, sim, junto com o médico dela, o tratamento de ozônio. Aí eu tenho várias vias de acesso. O que ele vai trazer para essa pessoa? Qualidade de vida. Ele vai aliviar de dores, imunidade, entendeu? Ele vai regulando a questão do sono, questão de intestino. Então, ele vai trazer mais qualidades. Então, a pessoa que está numa situação mais delicada, ela passa a ter mais conforto. Né? Então, isso na questão oncológica, tá? Na questão de sinusite, rinite, bronquite, asma, enxaqueca, ele trata via auricular, que é pelo ouvido. Olha. Então, ele faz essa limpeza, né? Então, você percebe que quando a gente aplica o ozônio, provavelmente no dia seguinte, a pessoa aumenta o fluxo, né, de eliminação de secreção, porque ele vai limpando. Nossa, você vê. É maravilhoso questão isso. de alergias, faço muito a autoemoterapia,
que é com o sangue do paciente. A gente coleta um pouquinho do sangue, mistura um percentual de ozônio e faz a devolução. Tem 2 vias, posso devolver diretamente pelo braço ou uma injeção intramuscular no glúteo. E aí ele faz aumento da imunidade, ele trata diretamente alergias, irritações, psoríase, entendeu? Então, Nossa, são vários são os tipos várias de coisas. Por isso que é tratamentos. importante, né, alinhar. Sim. Mas também o ozônio não vai fazer sozinho se a Sim. pessoa não tem uma boa alimentação, hábitos saudáveis, porque é um conjunto, são pilares. Então você tem que ter, né, esses pilares alinhados para você ter um resultado satisfatório. Acho que para tudo na vida, né? Qualquer tratamento que você vai buscar, é importante você, de repente, fazer uma reeducação alimentar. A gente nem está falando de uma importante. dieta, nada disso. Mas trocar os hábitos, né, Sim, doutor? Como depois que a o senhor gente mencionou. aprende a ter uma reeducação alimentar, você entende que você pode comer de tudo, né? Que a gente tem a mania, né? Infelizmente, eu falo a gente em geral, né? Sim, quem de nunca, estar com né? vontade, a gente quer comer aquela coisa. Não, matar a vontade é provar. Provou, matou a vontade, aí a gente às vezes abusa, e aí isso tem Eu acho que consequências. também é por causa da correria, né? Porque Sim. as coisas que fazem mal, que são os processados, é tudo mais fácil. Né? Sim. Mais prático. Às vezes está na correria, então você tem que tentar também modificar a sua rotina em todos os aspectos, não somente da sua parte alimentar, mas também de você disponibilizar um pouquinho mais de tempo para, de repente, conseguir preparar uma alimentação mais saudável, né? Se você tiver um tempo no final de semana, já prepara para a semana toda. Tem gente que faz isso, Sim, né? sim, é isso mesmo. E é bom, né? É bom, sim. Então é importante falar que o ozônio, então, ele é um tratamento realmente coadjuvante. É importante ter um acompanhamento com o médico, se a pessoa, de repente, já está fazendo algum tratamento para algum tipo de Isso, doença. ele nunca vai parar o tratamento dele, não. Quem vai dar a alta do tratamento médico é o próprio médico dele, né? E é muito importante também que agora a ozonioterapia foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o ozônio tem estudos científicos, sim, tem comprovação científica, sim, né? Eu mesmo estou escrevendo um artigo agora sobre fibromialgia, então que eu estou com 2 pacientes que estão tendo resultados maravilhosos. Então a gente está estudando, né, para registrar esses, Sim, quais claro. as dosagens, a evolução, que é muito importante. Já fiz um tratamento, já fiz um caso científico de melasma, que é as manchas, né, faciais. Teve uma evolução muito bacana em apenas 10 sessões. Então, assim, você vê como o poder dele de oxigenação e de desinflamar, né? Porque o melasma também é uma inflamação tecidual. Sim. Então, aí a gente vai acompanhando. Então, assim, é muito satisfatório você conseguir ver esse resultado quando a paciente também, né, faz por onde. Relata, né? Ela faz isso. tudo direitinho e você consegue ver o resultado, né? Exato. E o ozônio também é utilizado em tratamento somente estético ou não? Não. Então, ele tanto nas patologias de dores, inflamações, infecções, e na estética, a gente também pode trabalhar aí. Como ele melhora a oxigenação tecidual, ele vai trabalhar o rejuvenescimento, o clareamento tecidual. Olha aí. Questão das estrias. As estrias, geralmente, né, a maioria, vamos dizer assim, é a falta de fibras naquele tecido, né? A pele, você vai esticando, ela quebra. Aí surge aquelas estrias. Aí a gente tem as estrias brancas, tem as estrias avermelhadas. As estrias brancas, elas já estão cicatrizadas, então ela é um pouquinho mais chatinha de tratar. As estrias avermelhadas, ela é uma estria nova. Ela acabou de se formar. Às vezes é muito mais fácil tratá-la, porque pode ser que ela quase vai ficar imperceptível uns 98%. Quase imperceptível. Quase imperceptível. Então, geralmente acontece muito rapazes que vão para academia, pegam um pouco mais de peso, começa a crescer muito rápido, aí geralmente parte das axilas, nas costas, dá uma, né, abre as estrias. Então a gente consegue trabalhar isso com a ozonioterapia, oxigenando aquelas estrias, então elas vão fechando, elas vão ficando mais no tom da pele. Glúteo, Gestação, né? Gestante, né? Esticou a barriga, depois... Mas olha que interessante, né? na gestação, principalmente, quando, né, o abdômen vai dilatando, é falta de fibras. Então, você tem que ter uma alimentação rica em fibras. Olha... Porque, geralmente, né, a mulher fica um pouquinho enjoada, não consegue comer determinados alimentos, mas tem que procurar o nutricionista e ter uma alimentação rica em fibras.
porque aí você vai ver que a pele vai começar a esticar e ela vai ter fibra suficiente onde ela não vai quebrar ali, marcar aquelas estrias. Porque geralmente a gestante acha que é só com creme, com óleo, né? Que tem que passar. É um auxílio. importante também, Sim, né? hidratação é importante. Mas a alimentação, tá vendo? Não tem jeito. Não tem. É o fundamental, né? Tem que mudar mesmo. E aí, também tratando a parte de celulite, emagrecimento, né? A queima da gordura. O que muda, às vezes, na aplicações locais, por exemplo, celulite, flacidez e gordura, é o posicionamento da agulha. Ah, entendi. Então, por exemplo, a agulha 40 graus, eu vou trabalhar determinada situação. 90 graus, eu vou trabalhar um tecido com gordura, e assim vai. E aí muda a frequência também, ou não? Muda a dosagem. Mas geralmente é de 5 miligramas a 10 miligramas, entendeu? E qualquer pessoa pode fazer, assim, vamos falar agora em termos de idade, né? Por exemplo, tanto os mais jovens como também uma pessoa que já está na melhor idade, né? Que é a terceira idade. Na idade, dependendo da patologia, por exemplo, crianças podem fazer eu atendo crianças a partir de 6 aninhos, até menos já atendi, para questões de alergias, bronquite, asma, sinusite. As doenças respiratórias, né? Eu acho que o pessoal deve procurar bastante, porque é pelo ouvidinho, então você tem uma dosagem. A gente segue o protocolo Knockout, que é um protocolo russo, que a gente pega o peso da criança, a idade, e a gente faz o cálculo da dosagem. Então, né, tem que respeitar, isso é mundial, para poder ter um resultado adequado. Aí pode ser crianças de 2 aninhos até crianças de 90 aninhos. Verdade. Isso é muito bom, né? Porque as pessoas realmente sentem a diferença. Eu ia falar ver, mas é uma coisa que aparentemente parece ser invisível, né? Sim. Que você falou que põe na seringa, as pessoas, mas o que tem ali dentro? Não estou vendo nada. Então, elas não estão vendo, mas a ação é imediata. Olha isso. A ação imediata. A via mais usada e bem polêmica, que as pessoas se assustam, né, quando a gente fala, é a via sistêmica retal, que é pelo reto. Né? É introduzida uma sonda. Quando que é feito? Esses casos é para quê? A grande maioria. Vamos dizer que 90%, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Pois é. Verdade, né? Então, nosso intestino estando saudável, todo o nosso organismo reage melhor. Você tem melhor qualidade de sono, sem constipação, sem inflamações, né? Então, você vai ter ali mais disposição, imunidade melhor, tudo isso. Que incrível. E aí essa via assusta um pouquinho, principalmente homens, né? Sim. Via sistêmica, não sei o quê. Mas a gente mostra que não, sem tabu. É uma sonda uretral bem pequenininha, é só mesmo para a medicação ser fluida. Mas independente do tipo de tratamento que a pessoa vai buscar, pode ser feito dessa maneira também, é isso? A grande maioria, a grande maioria. Porque ele vai trabalhar sistemicamente o corpo inteiro. Entendi. Entendeu? Ele vai melhorar todas as questões. Eu sei que vai depender muito do diagnóstico, né? Porque é um tratamento personalizado. Sim. Mas geralmente são quantas sessões? E quanto tempo que dura cada sessão? Tá. Tempo é relativo, depende da sessão. Por exemplo, se eu for fazer uma autohemoterapia, que eu vou fazer uma coleta endovenosa, tem todo um preparo de coleta, então demora, a gente sempre reserva 1 hora. Agora uma sessão auricular, que é pelo ouvidinho, uma sessão de estrias, vamos dizer assim, ou até mesmo na limpeza de pele para acne, questão 30 minutinhos, é bem tranquilo. Tá? Mas a gente sempre reserva 1 hora porque tem um bate-papo com o paciente, né, essa coisa. Então a gente sempre deixa 1 hora, o meio padrão. Mas pode ser mais rápido. E, perdão, você tinha perguntado? E quantas sessões precisam também? Sessões? Porque eu acho que deve ser de acordo com cada diagnóstico, né? Então, é importante a avaliação dos exames por esse motivo, para entender. Esse corpo está inflamado? Como que é os hábitos dessa paciente? Porque às vezes o adolescente, ele tem muita acne, mas ele tem uma alimentação bem errada, né? Muito doce. Então, a gente tem que fazer... É uma construção. A gente vai melhorando esses hábitos dele, tentando passar para ele. Os cuidados também skincare, né? É um conjunto. Que para adolescente, às vezes... Acho que as meninas, de repente, elas têm até um cuidado maior, né? Mas os meninos, nem todos. Apesar que tem alguns que são bem vaidosos, né? Acho que está mudando esse perfil. Tá mudando, né? Tá mudando. E é uma fase mesmo que os hormônios estão ali, né?
oscilando bastante, Sim. mas ao mesmo tempo o tratamento com ozônio, no caso de acne, ajuda bastante. Muito mesmo. E aí, sessões, né? A quantidade. Pode ser de 5 sessões faciais. Agora, uma patologia de dores, infecções, inflamações, aí é 20 sessões, 10 sessões, às vezes 40 sessões. Depende muito do caso do paciente. A ozonioterapia também tem a parte de terapias de feridas, né? Que é a famosa bag, que é muito utilizada para feridas diabéticas. Olha, Então, para ajudar a fechar, cicatrizar cicatrização, a ferida. isso. Nossa, isso é muito importante. É muito importante. Então, eu tenho uma especialista no estúdio. Eu não faço feridas, tá? É a Railda. Então, ela faz toda essa parte de feridas. Ela trabalha a laser terapia junto com a ozonioterapia. É fantástico. Os trabalhos são espetaculares. Também usamos quando tem necrose em pós-cirúrgicos, né, de estético. Né, cirurgias plásticas. Também a gente entra com a ozonioterapia, né, com pedidos médicos, muitos pedidos médicos. Hoje, bastante médicos buscam essa alternativa porque sabem que tem uma resposta muito boa, muito rápida. No caso de varizes também, úlcera varicose. Sim, também aí entra mais a parte sistêmica. Mas aí a gente tem que fazer um acompanhamento com o Doppler, né, com o ultrassom Doppler, para ver como que está essa particularidade, essa circulação, para daí entrar com o medicamento. Eu gosto muito de trabalhar com a escleroterapia em microvasos. Né? E, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela não pode muito fazer a escleroterapia com glicose, né? Se ela estiver muito alterada. Então, a gente entra com a ozonioterapia, porque não causa essa alteração. Ah, olha que interessante. Entendeu? É uma opção de tratamento para a pessoa tratamento. conseguir ter um resultado mais confortável para ela também, Sim. né? E aí pode fazer junto também, conciliar os dois. Tanto a escleroterapia e a ozonioterapia. Todo o tratamento que você complementa o ozônio, você potencializa os fármacos, você potencializa o tratamento. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai oxigenar aquela situação. Olha, Entendeu? tá vendo, gente? Quantos benefícios a ozonioterapia pode proporcionar para você? Então, se você já estava com dúvida, agora não tem mais dúvida, né? Não tem por que você ficar esperando, de repente tá sofrendo, tá passando por algum diagnóstico. É importante também que você converse com o seu médico, fala, olha, eu ouvi falar da ozônio, não é, doutor Tom? É sempre bom ter um trabalho conjunto, Sim. né? Com o médico que já está acompanhando, fazendo um tratamento e, no caso, entrar o seu procedimento agora com o ozônio também. Isso é Sim. importante. Você perguntou quem pode fazer, né? Qual o profissional que pode aplicar o ozônio. Isso é também muito importante, tá? Hoje pode ser, né? Tem que ser graduado e pós-graduado em ozonioterapia, tá? Então tem que ter uma habilitação de ozônio. Todas essas informações, se a pessoa tem dúvida de ozônio, né, pode procurar a gente até pelo WhatsApp, nosso site, mas também tem principalmente a ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozônio. A ABOS é um site extremamente seguro, ela é a Associação Brasileira, então ela tem lá todas as leis, artigos, quais os profissionais, então ela tem bem amplo e bem completo as informações para quem está em dúvida ou quer pesquisar mais. Aí, tá vendo? Então agora você não tem mais desculpa, né? Já dá para pesquisar bastante, tudo dica do Dr. Tom, mas é claro que você pode entrar em contato com ele também, porque eu estava falando do tratamento humanizado, né? Que ele faz com todas as suas clientes, todas as suas pacientes, que é aquele bate-papo que você comentou, né? Eu não quis te interromper, mas você falou, ó, às vezes o tratamento demora 30 minutos a aplicação, mas ainda tem aquele bate-papo que a gente conversa, que esse é um dos Que é seus importante. grandes diferenciais. Não é? Eu acho assim, trabalhar é importante, né? Ter o dinheiro é importante, mas eu acho que não é tudo. Porque tem pessoas que precisam de um carinho, de um acolhimento. Né? As pessoas precisam disso. Então, e aí ela vê essa importância, nessa humanização, e ela se anima para ficar melhor. Ela se anima ela se sente confortável, né? Acolhida. Sim, acolhida. Eu acho que esse Né? termo fala muito, né? Do acolhimento, com carinho. Porque ela tá ali, a maioria vai com medo, né? Dependendo do diagnóstico, de repente teve algum diagnóstico que deixou ela triste, chateada, que todo mundo está sujeito a passar por isso, né? E ali ela se sente acolhida e segura. Ela né? já chega com medo, com dor.
né? Então, dores que às vezes nem são só físicas, né? Sim. São dores emocionais. Isso Emocionais. Então, vamos falar então também sobre a estética avançada e as suas responsabilidades, que a gente já acabou falando um pouquinho sobre isso, né? Ainda mais agora que o Dr. Tom falou que não é qualquer pessoa que pode fazer o tratamento da ozônio, mas não é só ozônio. Isso abre um leque, né? Para vários outros tipos de tratamento, procedimentos estéticos, que você tem que sempre verificar se o profissional ele é qualificado, se ele é capacitado, porque não é qualquer um que pode sair aí fazendo as coisas, não, né? Não é assim que funciona. Principalmente estética avançada, que hoje, infelizmente, está bem banalizado, vamos dizer assim. Né? Tem que tomar muito cuidado. Então, as redes sociais são importantes porque elas, né, traz pra gente a informação muito rápida, mas a gente vê que pessoas usam de forma errada. Então, prometendo resultados, prometendo os milagres que a gente sabe que não acontece dessa forma. Às vezes postar o antes e depois, mas mostrar o processo para chegar nesse depois. Sim. Porque a pessoa só vê o antes e o depois, mas ela não vê o processo, o quanto tempo levou para ter aquele resultado. Quantos tratamentos ou quantas aplicações, né? Porque às vezes você olha ali uma harmonização, né, facial, por exemplo. É uma construção. É uma construção total, né? Então a gente não pode colocar lá 30 ml de ácido hialurônico de uma vez. Eu já vi coisas absurdas mesmo na internet. Eu falo, gente, não é possível. Não, é uma construção. Então a harmonização, tanto facial quanto a harmonização glútea, que estão procurando muito, é uma construção. Então não tem como falar, a gente recebe muitas ligações de pessoas falando assim, mas quanto é? Quanto fica? Qual o valor? Né? Vários tipos de pergunta. Aí a gente não consegue, porque é muito pessoal. Né? Uma harmonização glútea. Como é que eu vou passar um valor para uma paciente? Sem ver o corpo da pessoa. Sim, eu preciso conhecer né, a anatomia dessa pessoa. Ela tem uma depressão, ela tem flacidez, ela tem volume, ela não tem volume. O que ela está buscando? Deixar mais firme tecido, dar volume, criar volume, enfim, são várias opções. Então a gente tem que entender o que ela está buscando ou como ela imagina para a gente poder não oferecer só o tratamento, e sim resultado. Exatamente, Entendeu? né? Porque às vezes viu uma foto de algum famoso na TV, algum influenciador digital, eu quero ficar igual fulano de tal, mas não é assim. Não. Às vezes a pessoa não tem o mesmo biotipo da pessoa que ela é fã e quer ficar igual. Sim. Né? Então, já que nós estamos entrando nessa parte de estética também corporal, é importante, Tom, você falar também sobre vários outros procedimentos que você realiza na clínica. Nós começamos o nosso podcast com foco inicialmente sobre ozonioterapia. Daqui a pouco a gente até pode voltar a falar sobre isso, mas também é importante aproveitar que agora estamos em pleno verão. Com certeza muitas pessoas estão buscando diversos tratamentos, não só faciais, mas principalmente os corporais, para ficar com o abdômen definido, né? Secar a barriga, do glúteo, como você acabou de mencionar. Então vamos falar um pouquinho sobre os atendimentos que você tem na sua clínica e como que funciona, para quem pode fazer. Tá. Hoje na clínica não tem só eu de profissional, estamos vários, né? Tem o Cauã, que é o nutricionista, então ele cuida da parte de alimentação, né? Para a gente poder alinhar todos os tratamentos mais adequados. Tem a Railda, que é a parte terapêutica, que cuida da parte de feridas, diabética, terapias como acupuntura, ventosa, laser terapia. Tem a Débora, que trabalha como tricologista, trabalha a parte capilar, queda de cabelos, o pós de implantes capilares, é importante, né? Eu com a parte estética, eu trabalho tanto a parte corporal quanto a facial, né? E as patologias integrativas de dores, né? Então, o facial, desde botox, preenchimentos, rejuvenescimento, bioestimuladores. Hoje, né, a gente tem o Profiler, que é o bioremodelador, que está sendo o maior sucesso. E a resposta muito rápida. Porque hoje as pessoas estão buscando naturalidade. Sim. Né? Então, quanto mais natural, mais bonito né? Ninguém mais quer ficar com cara de que passou por procedimento. É igual aquele, né? Da roupa. O menos é mais. Isso, exatamente. A mesma coisa na parte estética. Né? Elas querem uma coisa sutil, mas que esteja bonita e com naturalidade. Então, a gente busca isso. Então, por isso que é importante a gente sempre se aperfeiçoar, estar ligado no mercado, porque tem coisas que realmente são inovadoras. Que você fala, nossa, realmente... E tem coisas que, às vezes, para aquela pessoa não vai ter resultado. Então, você tem que ser muito sincero com ela, mas de forma carinhosa e acolhedora, mostrar para ela que, infelizmente, aquele procedimento, para ela,
Não é possível naquele momento, que tem todo um preparo que é importante. Hoje chega muita gente na clínica, eu quero fazer fios de PDO. Quero pôr aqui, quero puxar, quero não sei o que e tal. Só que ela não tem estrutura tecidual para colocar o fio. Ela tem muita flacidez, ou ela está com muito magra. Então aí gera muita flacidez, ela não tem estrutura. Então como é que eu vou colocar um fio que vai puxar o tecido, né, sem estrutura? Ele não segura. Uma pessoa que está com um pouquinho de obesidade, o rostinho está um pouquinho cheinho, ela quer pôr o fio, também não segura. Olha. Entendeu? Porque pesa. Como é que ele vai aguentar aquela estrutura? Entendi. Então tem tanto o menos e o mais. Então a gente tem que mostrar para ela o ponto ideal de colocar o fio. Então, né, a pessoa que tem flacidez, a gente tem que preparar esse tecido, bioestimular, bioremodelar. É isso que eu ia falar. E você, nesse caso, apresenta outras possibilidades. Isso. Você quer muito fazer o fio de PDO, né? Isso. Primeiro a gente vai construir estrutura para depois, no finalzinho, agora eu mostro a elasticidade da pele, falo, olha, tá vendo? Ela não vai ter estrutura para colocar. Você vai colocar, vai ficar 2 meses bem bonito. Depois já era. Quero um procedimento para durar aí de 1 ano, ou às vezes até mesmo, dependendo da pessoa, 1 ano e meio, tá bem legal, vai durar 2, 3 meses. Aí é onde você vê aquelas questões na internet de que, não funciona, não dá resultado, entendeu? Por causa disso. Então, por isso que é importante você ter um profissional que vai te atender de forma, falando a verdade, né? Porque Sim. tem uns aí que não estão nem aí, né? Não. Eu só quero ganhar dinheiro mesmo, ela tá falando o que quer, vou fazer e pronto. E não, você tem essa preocupação, por isso que você tem a fidelidade. Clientes que já estão com você há anos, né? Sim, fazendo esses graças a Deus, tratamentos, né? Eu já estou atendendo as filhas das minhas pacientes. Olha, né? tá vendo? É isso mesmo. Eu tô- E agora falando sobre tecnologia em termos de... Bom, são tantos assuntos, né? Eu sei que quando a gente fala de estética, desperta várias curiosidades, né? Tanto da estética corporal como a facial. Mas você falou, qual que é o tratamento que você falou agora, que é o mais avançado, o último do momento, agora em termos de facial? Injetáveis é o Profiler, Profiler. que é um bioremodelador. O que é o Profiler? O Profiler, ele é um ácido hialurônico puro, 100%. Então, ele não dá volume. Isso que é interessante. Porque os ácidos hialurônicos, né? Eles dão volume. Então, faz o preenchimento. Então, você faz a harmonização. Então, ele vai modificando, ele vai criando estruturas, né, teciduais. O Profiler, não. A Profiler é a marca, né? Na verdade, é um bioremodelador. O bioremodelador, ele trabalha o tecido, estimula colágeno, fibras, elastina, mas sem mudar as suas características. Pelo contrário, modelando mais o seu rosto. Olha, Entendeu? destacando o que você já tem de bonito, né? Isso Naturalmente, mesmo, não é? Realce. Devolve a juventude, mas sem modificar as características da pessoa. Isso mesmo. E ele é um produto que a gente pode trabalhar a pálpebra inferior. Então a gente pode aplicar, porque a grande queixa essa é uma minha queixa também. Eu me trato lá com o Dr. Tom, né? Eu sou suspeita para falar, ele é sempre um querido. E é importante, porque realmente, né? Porque quando faz o Botox não pode, né? Não pega nessa área. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente até fala fazer a francesa, que é leves, né, gotinhas, para a gente dar uma amenizada. Só que é um pouco arriscado. Então o profissional tem que ter muita atenção para fazer essa aplicação, mas não é muito indicado, porque você pode fazer o ressecamento da mucosa, paralisar o olho, aí fica uma coisa muito artificial. É verdade. Entendeu? Então, tem que respeitar os limites de cada produto, né? E também deixar claro para o paciente, falar, olha, até posso, mas até esse limite, mais que isso eu não posso. E ele dura quanto tempo esse tratamento com o Profiler? Então, se a pessoa tem uma flacidez muito elevada, num nível, vamos dizer assim, nível 3, aí a gente tem que fazer algumas aplicações. Então, o que é o nível 3? Uma flacidez bem cedida, como um rostinho bem derretido, tá? Então, isso independente da idade, né? Porque a gente já associa que é uma pessoa de mais idade, mas nem sempre. Hoje está acontecendo muito as pessoas que tomam, né, as canetas para emagrecer e aí derrete tudo, né? Isso, aí causa muita flacidez. Então aí ela tem que biomodelar esse rosto. Então aí provavelmente vai ser umas 3 sessões para uma pessoa com um nível que eu te falei, um nível mais elevado. Então 3 sessões, né? Uma a cada 2 meses mais ou menos, para dar um boom, né? Bom resultado, e aí fica... Aí pode pensar aí uma manutenção uma vez por ano de apenas uma aplicação.
Olha. Entendeu? A pessoa tem que lembrar também que o envelhecimento acontece todos os dias, né? Então, A gente abriu o olho e já tem, né? Acordou mais velha. e aí a pessoa às vezes ela quer fazer vários procedimentos de uma vez e ela acha que vai durar 10 anos. E não é. 10 anos é uma cirurgia plástica, né? Que está muito na moda hoje, que o lifting facial, Sim. né? Que eu sou super a favor, mas uma idade mais elevada, né? Eu acredito, porque se pensasse, uma cirurgia vai durar 10 anos, então vamos fazer na casinhas dos beirando 60 anos, né? Porque até mais para frente você pensa em não fazer mais cirurgia. É mesmo porque se a pessoa é mais nova, ela ainda tem como estimular esse colágeno naturalmente fazendo outros procedimentos. Não precisa já ir direto para a cirurgia, que é o que a gente tem visto, né? Muitas meninas jovens, homens também, que já estão fazendo essa opção da cirurgia. E não é necessário. É muito pessoal, né? Então, muito pessoal. É pessoal. Exatamente. E falando de corporal, então, agora, já que nós estamos em pleno verão aí, a galera quer toda saber, né? Você já deu uma pincelada um pouquinho falando sobre glúteos, né? Mas o que mais as pessoas te procuram? Mais aplicações enzimáticas para emagrecimentos, né? É o emagrecimento abdominal, flancos, costas, é o que mais procuram, e papada. Procuram muito, muito. Mas o abdômen ganha. Então, o abdômen... Aí, nós temos várias associações juntos de tratamentos. Por exemplo, aplicações enzimáticas, intramuscular ou local, criolipólise, né? Mas aquele que congela, isso, né? Isso, né? Eu tenho um protocolo, criomodelagem. Então, eu não trabalho só uma região. Eu trabalho várias regiões em um dia, que vai de 6 até 8 horas de tratamento em um dia. Nossa, então, você tempo. trabalha uma inflamação tecidual maior. E aí tem todos uns cuidados que a gente passa para o paciente para ter um resultado satisfatório. Porque não adianta fazer a crio ou qualquer outro tratamento sem você seguir, né, o pós, que é muito importante. Eu acho que é até o mais importante, não é? Por exemplo, eu faço muito também endolaser, que é, né, aquela mini lipo, vamos dizer assim, né? A laser de ionto, né? Então é uma fibra ótica que é introduzida com anestesia local e faz aquela eliminação da gordura tecidual. Olha, mas é o quê? É como se fosse os fios que faz no rosto, faz no corpo, é isso? Vamos dizer que aqui é a minha mão, dou anestesia local, entro com a fibra e queima aquele tecido. Aí, queima, no caso, a gordura. A gordura. E aí você tem que fazer o quê? Uso de cinta durante 30 dias, drenagem pós-operatória, você tem que fazer após 3 dias. Então, tem todo um cuidado para não criar fibrose, para ter um bom resultado. Sim. Entendeu? Porque senão você também não vai... você vai fazer a eliminação da gordura, mas vai ficar um tecido flácido, vai criar fibrose, não vai ficar apresentado. É igual uma lipo. Você fazer uma lipo, você tem que fazer o pós-operatório. É muito mais importante até mesmo do que a cirurgia. Que é ele que vai moldar o seu corpo dentro do que o trabalho que o grande cirurgião fez. Sim. E muitas pessoas às vezes não levam tão a sério, né, o pós, né? E aí depois fala, poxa, eu fiz lá e não deu resultado, não vi resultado. Isso. A criolipólise é a mesma coisa. Pode ser feito. Eu gosto muito da tecnologia. Hoje temos máquinas aí excelentes, né? A minha, ela tem a tecnologia tanto de sucção quanto a de placas. Dá um resultado, eu garanto que dá resultado com 15 dias, a eliminação de gordura. Mas a pessoa tem que usar cinta durante 15 dias, no mínimo, 24 horas. Tira somente pro banho. Entendeu? Então, se for agora pro verão, já não dá tempo, né? O pessoal tem que fazer antes. Tem que fazer antes. E o principal, não tomar anti-inflamatório nem antibiótico. Por quê? O que faz a criolipólise? Ela faz o congelamento tecidual ali da gordura. Aí, o seu corpo entende que aquelas células estão mortas, certo? Depois vem terminou o tratamento, devolve, o seu corpo vai entender que aquelas células estão mortas, vai causar um processo inflamatório e vai eliminar aquilo. Se nesse processo inflamatório, que gera em torno de 10 a 14 dias, ela toma anti-inflamatório, o que ele faz? Ele recupera aquele tecido. Corta o efeito. E aí, cortou o efeito, já era, né? Mesma Perdeu coisa todo o você procedimento. ir para uma academia, malhar, tá com dor, vou tomar um remedinho relaxante muscular. Relaxante muscular, já era o seu treino. Jogou o seu treino fora. Todo é a mesma fora. coisa. Aí a pessoa tá indo pra academia tomando relaxante muscular. Gente, eu não desenvolvo.
Não saio disso, saio né? disso. Não saio disso, tá vendo, gente? Como que é importante, né? Você ter esse cuidado também do pós-procedimento, do pós-operatório, do pós-treino. Acho que é tão importante, até mais do que o dia que você faz o procedimento. Sim. Né? E os homens estão também procurando muito Sim, tratamentos tem estéticos, bastante corporais cliente e homens. faciais, não é? Eu tenho bastante cliente homens. Eu atendo muita família, né, na verdade. Eu atendo muito casais. Meu grande público são famílias. Então, eu atendo a esposa, a filha, e geralmente o marido. Então, às vezes vão dias separados, às vezes vão juntos. Então, é bem satisfatório. Que legal, né? E eles são mais, às vezes, são casos que se cuidam mais do que até a esposa. Eu acho que eles são mais certinhos Mais ali, né? determinados. Mais determinados. Quando resolve realmente seguir um tratamento, eles vão a fundo mesmo, Sim. não E o é? metabolismo responde mais rápido. A questão Por quê? hormonal. Então por que que... Ai, gente, não, fala aí. Por que que os homens conseguem ter o metabolismo mais acelerado do que a gente? Não Questão é? hormonal, né? Principalmente hormonal. depois de uma certa idade, Sim. não é? Não é mentira, não é fake, né? Falar que Tem realmente... casos lá que falar- começam juntos, é muito engraçado. Aí é o mesmo tratamento. Aí, final de semana, a mulher ficou certinha, não fez nada, comeu só alface. Ai. Elas brincam, né? E o marido saiu, bebeu cerveja, comeu churrasco, né? E perdeu 5 centímetros. Ela perdeu 1. Nossa, Então, quer morrer, né? Não, é a mesma medicação que você aplica neles, aplica em mim? Não é possível, porque ele tá perdendo muito. Mas não é a questão hormonal mesmo, né? A resposta é mais rápida. Mas isso é mais quando a mulher está com uma idade mais avançada, ou quando ela está entrando no climatério, menopausa, que aí os hormônios realmente estão muito bagunçados. Sim. Você sente que é mais nesse período? Sim, é sim. Por isso Bastante. que é importante, né? Ver com o seu médico. E também tem um aí. ciclo menstrual, tem aquela coisa Sim. que também, dependendo do dia, a mulher tende... Quer dizer, a mulher é sempre, né? Por isso que nós somos especiais. Né? Que é tudo muito intenso em todos os sentidos, não é, doutor? Bom, tem tanta coisa para perguntar, mas eu queria também saber sobre os protocolos personalizados, né, que você falou que faz, que isso é muito importante, que a gente estava falando mais sobre, no caso do ozônio, a gente começou falando do tratamento, né, personalizado, mas isso vai se expandir para vários outros tipos de tratamento também, né? Sim. Que são os protocolos. Quando o paciente me procura, às vezes, ela quer melhorar alguma coisa, então a gente tenta entender o que ela está buscando. Como eu disse, ela entender o que ela está buscando e como ela se vê. O que realmente está incomodando, né? O espelho, né? Então, me mostre o que você quer e o quanto você quer investir. Acho que isso é muito importante. Então, eu deixo a critério da paciente. Porque eu tenho opções, nós temos opções de valores de várias marcas. Sim. E algumas vão dar o mesmo efeito do que outras. E vice-versa. Isso em tudo na vida, né? Sim. Então, eu falo para ela, o que mais está te incomodando? Porque se você vai tratar diretamente o que está incomodando ela vai te ver melhor. Ela falou, ele conseguiu enxergar o que realmente está me incomodando. Então, vamos tratar isso primeiro. Tratou? Então, agora eu vou conseguindo chegar nos outros pontos que eu visualizei, mas naquele momento não falei para ela, porque senão ela vai ficar muito preocupada. Ela vai somando, ela vai fazendo uma somatória de coisas. Sim. E aí, às vezes, a pessoa sai pior. Bombardeada de tanta informação, não é? Isso mesmo. Porque, imagina, você vai lá e recebe muita informação, aí você acaba nem absorvendo direito, né? O que você precisa absorver para saber como começar. Tem gente que chega lá e fala assim, eu queria só fazer o Botox. Ok, vamos fazer o Botox. Aí fez, ela tem um retorno, voltou. O que você pensa em fazer um contorno labial? Vamos trabalhar o terço médio, terço inferior, terço superior. Vamos estimular colágeno. Então, você tem que ir pensando nisso. Sim. Então tá bom, vou me programar. Você já colocou uma sementinha nela. Aí a pessoa chega lá, veio fazer Botox. Mas eu acho que você tem que levantar o nariz. Eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo. Aí a pessoa fala, não, eu só queria fazer o Botox. Então, acho que é esse protocolo que eu busco. Entender a paciente, ou o paciente, né, por geral, e focar no que ele realmente está incomodado.
Vamos trabalhar nisso? Então vamos. Então tá. Deu resultado? Não deu o resultado esperado. Então vamos mudar a chavinha. Vamos para outra chavinha. Porque ele não quer perder as características. Ele não quer, né? Eu atendo muitas pessoas que trabalham com imagem. Então as pessoas não querem, você mesmo é um exemplo, Sim, né? Não quer ficar com hematoma, não quer criar, né, uma deformidade, né, que às vezes acontece, para não se assustar. Então a gente tem que tomar essa atenção muito grande, tem que ter. Porque assusta, né? A gente, voltando ainda a falar sobre a internet, porque não tem como deixar de falar. A gente tem que conversar porque a maioria das pessoas acabam adquirindo conhecimento dos tipos de tratamento que existem hoje em dia, tanto corporal, facial, é pela internet. Hoje em dia, né, é um veículo que tem fácil acesso para todos. E você vê realmente algumas pessoas que ficam com alguns hematomas, assim, dependendo do tratamento que faz, que assusta um pouco mesmo, né? Então, por isso que é... Os peelings, principalmente, né? Os peelings, exatamente. Que também... Eu, por exemplo, não trabalho peeling nessa época do ano. Nem pode, né? Verão, jamais. Entendeu? Tem que ser só no inverno. Eu assino termo de... Não, porque o brasileiro ele não tem o hábito de usar o protetor solar. Filtro solar. Tem que usar, Entendeu? né? Isso não é só no verão, gente. Tem que usar. Essas luzes, por exemplo, aqui do estúdio, a luz do seu celular que você pega, tudo isso prejudica a pele, não é, doutor? Ó, a gente tem lá os raios UV, né? UVA, UVB. E hoje em dia, você tem protetores solares com 3 categorias. UVA, UVB, luz azul ou luz invisível. E é difícil achar, viu? É difícil, porque, olha, o doutor Tom mesmo que me indicou para falar, olha, você tem que usar por causa do estúdio, tanto aqui do podcast, na TV, enfim. E não são todas as marcas que pensaram nisso. Em ter a luz invisível ou luz azul. Luz azul. Você tem que olhar mesmo ali no rótulo, ver se tem. Eu já fui procurar, às vezes, em farmácia, em perfumarias. Não são todas, é um pouco difícil. Às vezes você acha mais fácil pela internet. E você começa a usar, você percebe a diferença. Nossa, total. Não é? Total diferença. Porque vai proteger você de todas as exposições. Então, e reaplicá-lo a cada, em média, 4 horas, tá de bom tamanho. Né? Que é uma coisa que também o pessoal acha que passa só de manhã e não precisa mais. Né? Fica o dia inteiro na rua, agora no verão, então transpira e fala que tá bom, né? Mas quando vai na praia, ela lembra que ela tem que retocar. É a mesma coisa. Mas eu acho que pra mulher é um pouco mais complicado, porque pra quem tá maquiada, né, você passou de manhã. Então, se você vai ficar o dia inteiro na rua, como é que vai reaplicar? Então, aí só aqueles com cor. Isso, os tonalizantes são muito bons. E também procurar maquiagem com fator de proteção. Já existe, é verdade. Entendeu? Verdade. Tem pó com fator de proteção, tem base com fator de proteção. Sim. Proteger. E é verdade que o protetor solar facial, o que tem cor, protege mais do que o que não tem cor? Que eu já ouvi falar que quando tem a cor, ele forma uma camada a mais de proteção. É verdade isso? Todos vão proteger. A partir de 30, fator 30, ele já protege. Só que você tem que reaplicar. Quanto menor o fator, você tem que reaplicar um pouquinho mais. Então, o ideal seria 50, 70 o fator. Quando tem tonalizantes, ele realmente cria uma nova camada. Que não vai expor a sua pele. Então, ele realmente dá uma proteção um pouco maior. Verdade. E aí, os homens têm que usar também. Não precisa usar com cor, pode usar o sem cor mesmo. Isso. Que é importante. Porque eles falam, mas o protetor fica pegajoso. Existem várias marcas hoje em dia, Tem bastão, né? tem gel, tem fórmula sérum, que deixa a pele bem sequinha. Sim. Então, tem várias. É bom sempre a pessoa fazer o teste, né? Com a questão, tem gente que tem muita sensibilidade com cheiro. Então, é verdade. É sempre importante comprar em comércios abertos, vamos dizer assim, porque você faz o teste. Né? Os faciais, às vezes, não tem tanto cheiro, né? De hidratante, de protetor, né? Igual de praia, que você passa no corpo. Isso. De longe, você já vê se você tá com protetor. A mesma coisa o protetor de corpo é corpo. Não evita não porque pode, né? acelera a produção de oleosidade, de sebo, aí pode causar mais inflamações e aí estou enchendo de acne, por quê? Tá usando o quê? Então vamos lá, nós brasileiros tende a ter a pele mais mista ou oleosa por causa do nosso clima. Sim. Né? Então você usar cremes no rosto vai produzir muito mais oleosidade. Então procurar para fórmula sérum, fórmulas em gel, aí vai estabilizar mais. Usar um sabonete correto, um tônico correto facial. O tônico vai equilibrar o pH da pele. O correto é pro tipo de pele da pessoa, né? Se a pessoa tem pele mista, acneica, né? Acneica, ou se é muito seca, então tem que procurar de acordo com a sua pele. Exatamente. Para não ter problema. Não ter problema. E melhorar, né? E melhorar. E qual que é a dica que você dá para esse verão? Protetor solar.
E muita hidratação. Muita hidratação. Hidratação e Quando você protetor fala de solar. hidratação, é a água também, né? Isso. É a água, viu, gente? Tem que beber água. água é Bastante fundamental. água, fundamental. E hidratação o uso de corporal. vitamina C, o uso de hidratantes faciais e corporais, né? E protetor solar. O protetor solar é o creme que mais vai tratar o rejuvenescimento facial a longo prazo. Não tem creme melhor, É, né? entendeu? Ele vai te ajudar muito. É o Muito segredo, gente, tá vendo? Não tem como escapar, né? E qual dica que você daria a mais ainda? Uma dica extra para quem ainda está com dúvida, para quem nunca fez nenhum procedimento, nunca procurou um profissional porque tem medo, tem receio, mas tá vendo que de repente lá no fundo tem uma vontade, mas está um pouco insegura. Você dá alguma dica? Eu acho que nós temos hoje aqui todas as informações, né? Na palma da mão. Então, saber pesquisar. Então, né, a gente tem esse pesquisador famoso que a gente coloca tudo e ele fala. Verdade. Então, conselho. E perguntar. Eu acho que a pessoa não tem que ter vergonha. Eu não vou perguntar. Eu vejo muitas pacientes minhas falar que foi em determinado lugar, mas ela não perguntou porque ela tinha vergonha sobre o profissional. Não, você está pagando. Né? Você pode... Olha, desculpa, senhora, qual é a sua formação? E pedir para ver e pesquisar mesmo. Tem que, entendeu? Olha, hoje eu vou fazer uma avaliação, eu vou dar uma pesquisada, eu vou me informar melhor, entendeu? E aí a gente volta a conversar. Você está certíssima. Sim. Entendeu? Acho que a informação, ter acesso à informação é fundamental. As pessoas têm que pesquisar, têm que perguntar, têm que questionar, né? É sua saúde, é seu corpo, né? E você não pode colocar na mão de qualquer um, infelizmente. Verdade. E no caso tem algumas pessoas, como a gente volta a bater naquela mesma tecla, né? Além de você não ter vergonha de perguntar, que você até comentou que teve uma cliente que foi lá e perguntou sobre Sim, né, da documentação e você achou isso super legal. Porque é aquele ditado, quem não deve não teme, né? Isso. Muito pelo contrário, a gente até quer mostrar que está ali qualificado, que está tudo ok. Então é importante também você saber escolher o profissional e saber se ele pode aplicar certos procedimentos. Isso mesmo. Porque tem muitas pessoas que fazem alguns cursos online por aí Não. e já acham que já pode ir, né? Não. E outra coisa... Fazendo botox, fazendo um monte de coisa. E se a pessoa vai perguntar, por exemplo, eu estou chegando na minha clínica, posso verificar a documentação? Não está aqui está com o meu contador, tá... Desculpa. A vigilância sanitária, ela chega sem avisar. Vai bater de surpresa, né? Ela e aí, chega sem você vai avisar. falar que está no contador? Não. Você tem que ter tudo apresentado. Sim. Então, tem uma pasta padrão, a pasta a gente chama de vigilância sanitária, que a pessoa pode perguntar, a pessoa pode verificar os documentos, tudo. Entendeu? Pois é. Eu tô olhando aqui, meu Deus, passa muito rápido. Eu falei pra ele, Tom, a gente vai começar a conversar. Vai ser um bate-papo tão gostoso que a gente nem vai perceber a hora que voa, né? Foi mesmo. Já estamos chegando quase ao final do nosso podcast, mas é claro que primeiro eu preciso deixar esse espaço agora para você fazer as suas considerações finais, para você conversar com o público, convidar todos a conhecer a sua clínica, as suas redes sociais. E se quiser deixar, de repente, mais uma dica, a gente também gosta, né? Fica à vontade. Tá bem. O Estúdio Tom está localizado no centro de Guarulhos, tá? O nosso Instagram é Estúdio Tom Estética _ozônio. E também tem o nosso site com todas as nossas redes sociais, tem o meu currículo, tem a apresentação da clínica, que é www.estudiotom.com.br. E o WhatsApp, pode deixar pode, também, né? Por favor. 911, né? 983167001. Muito bom, gente. Você vai ser muito bem atendido. Inclusive, a mãe do Tom trabalha lá com ele, viu? Uma querida também. Né? Ela vai ficar com a gente até fevereiro. Olha, tá vendo? Ela vai descansar, vai curtir um pouquinho tá agora. Certo, tá Mas certo. ela é o diferencial, sabia? Como as clientes gostam dela. Gostam, né? E ela é uma ama, querida. Né? Muito bom. Ela gosta de acolher todo mundo. O horário de funcionamento lá é de segunda a sexta, das 9 às 20 horas. Das então a gente, se você, né, o local, a gente vê que nós estendemos mais o horário. Geralmente vão até às 18, a gente consegue ter esse diferencial até às 20. Porque o pessoal sai do trabalho, quer sempre aproveitar para ficar livre no final de semana. E às vezes não tem horário, né? Por exemplo, aquele horário que ela tem, às vezes é no horário do almoço ou após o trabalho mesmo, né? Isso.
E aí você atende até mais tarde até mesmo. Mais tarde, até às 20. mais Às vezes tarde. passa um pouquinho, né? Estando agendado, a gente Sim, consegue acolher todo mundo. É verdade, verdade. E é importante também marcar com antecedência dependendo do tipo de tratamento que você quer fazer, né? Graças Igual a Deus, agora. os horários são corridos, né? E às vezes a pessoa não consegue no mesmo dia. Então, aí precisa se programar aí com uma semaninha antes, ou até dependendo a temporada, às vezes 15 dias. Então, o final de ano agora foi bem tenso, questão de horários. Sim. Né? Eu imagino. Mas agora, eu já falei que ia acabar, tá vendo como surge um monte de pergunta? Porque tem alguns procedimentos que a gente estava falando que demora, igual você estava falando desse de congelar, que demora, depois tem que usar cinta durante 30 dias. Então, quer dizer, uma pessoa que já quer ficar pronta para esse verão já não dá mais. Então, tem alguns tratamentos que você tem que dar início já desde o inverno, pelo menos no outono, não é? Quem vai tratar corporal, né? No caso, eliminação de medidas, né? Eu aconselho sempre começar no inverno. Porque, dependendo, vamos lá, aplicações enzimáticas, às vezes fica um hematoma, a criolipólise. Hoje a tecnologia não deixa hematoma, anteriormente ficava, hoje não fica mais. Mas algumas regiões, por exemplo, os flancos ou interno de coxa, às vezes fica um hematoma. Então, se ficou hematoma, não pode pegar sol. Sim, senão piora, né? E o inverno você está escondidinha. Aí você se prepara no inverno, quando chegar o verão, você põe aquele biquíni ou aquela sunga e vai arrasar. É isso mesmo, Tom. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado eu. Por aceitar o meu convite, por esclarecer as dúvidas, né, de tantas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast, por enriquecer ainda mais com todo o seu profissionalismo, toda a sua educação, o seu carisma, seu carinho com suas clientes, trazer aqui para o podcast. Eu me sinto honrada, viu, com a sua presença, e eu sou uma admiradora do seu trabalho. Não, eu que agradeço, é um prazer, tá? Parabéns aí pelo seu podcast, tá um sucesso e vai ser mais sucesso. Amém, eu recebo. E obrigado mesmo, que esse 2026, que já começamos com o pé direito, mão direita. Chave de ouro, já estamos estourando por aí. Muito obrigado. Muito bom, eu que agradeço. Então vamos agora olhar para a câmera principal aqui para dar aquele tchau para todo mundo. Gente, olha, obrigado mais uma vez por acompanhar até o finalzinho. Se de repente você pegou a conversa pela metade, não tem problema, você volta e pega desde o início, porque olha, vale a pena, viu? Nós falamos sobre tantas coisas, né, Tom? Era só ozônio, hein? Era só ozônio, a gente rendeu para tratamento corporal, estética facial corporal e muitas coisas importantes para você se sentir segura e realmente saber como escolher um profissional qualificado para ter o resultado que você tanto espera e se sentir tranquila, porque vai estar em boas mãos. Então, um beijo no seu coração, muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante para dar aquela força aqui para esse projeto incrível que é o podcast Pauta em Destaque. Então, se inscreva, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações, e nós estamos também no Instagram e no TikTok, Pauta em Destaque _podcast. Toda quinta-feira, às 19 horas, episódio inédito aqui no canal do YouTube. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Um beijo enorme no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.